Senhores, uma boa tarde. A partir de hoje eu vou começar a trazer vídeo para os senhores mostrando como eu costumo estudar. Nessa parte específica aqui, eu vou acelerar um pouquinho para vocês verem. Eu estou dando uma lida no material do Estratégia. Eu demorei mais ou menos uns 30 minutos para conseguir matar essa primeira parte. Eu pego, dou uma lida, tento verificar o que realmente é importante e começo a marcar aquilo que eu acredito que possa cair em prova. E em seguida eu abro uma folha e anoto os pontos que eu pretendo realmente levar para a minha prova. Então perceba, inicialmente a gente lê com bastante calma, tentando prestar atenção em todos os pontos que são necessários para a prova. Em seguida eu vou anotar e consequentemente vou criar os resumos que eu já estou acostumado a fazer de forma que facilite a minha revisão. Nesse momento específico, vocês têm que ter muito cuidado, porque muita gente costuma fazer resumos gigantescos. Então, como você pode perceber, vou passar aqui para os senhores e para as senhoras, eu estava criando essa primeira parte do resumo, que é a introdução. Então, eu verifiquei que no PDF do Estratégia nós tínhamos. Eu verifiquei que no PDF do Estratégia nós tínhamos esse artigo 165, que ele é de iniciativa do Poder Executivo, chefe do Poder Executivo. Ele é responsável, no artigo 165, ele diz que o Poder Executivo terá como função iniciar o PPA, a LDO e a LOA. Quando eu digo iniciar, significa que ele vai ter o poder de iniciativa. Só que isso não somente é uma competência do Poder Executivo, como é uma competência exclusiva. Então, essa é a primeira parte que a gente consegue ver aqui nesse nosso vídeo. Voltando para a parte do vídeo, eu vou montar exatamente o que os senhores estavam olhando. A gente escreve inicialmente iniciativa, coloca o artigo 165, Poder Executivo, quais são as leis que são de iniciativa do Poder Executivo efetivamente, e no final a gente vai complementando. Uma pequena observação, senhores, nem sempre quando você montar esse seu material de revisão, ele vai sair pronto e efetivo no primeiro momento. Você tem que ter essa ciência que nem sempre a gente vai conseguir montar um material perfeito logo na primeira vez que a gente está lendo. Então eu volto, começo a ler e conforme ele vai passando, a gente vai melhorando esse material e, consequentemente, vai transformando um material que eu demorei em torno de 30 minutos para estudar completamente em algo que é acessível de forma rápida e precisa. Alguns pontos eu vou anotando no próprio PDF, outros pontos eu costumo anotar numa parte separada, que foi aquela parte preta que eu mostrei para os senhores. Para quem não tem um tablet, eu recomendo que utilize uma folha A4 ou um celular, tá bom, senhores? E conforme eu vou avançando, perceba que eu grifei mais um ponto, mas ainda não escrevi. Conforme eu vou analisando o PDF, vou estudando e vou melhorando aquilo que eu estou aprendendo, eu vou tentar fazer as conexões para que eu consiga entender. Por quê? É como se eu estivesse explicando a mim mesmo. Eu vou reorganizando, e essa é uma vantagem do tablet, porque você pode organizar e ir ajustando seu resumo conforme a sua necessidade e aquilo que você acredita que seja perfeito, tá bom? Então, como vocês podem perceber, a gente vai complementando e melhorando esses resumos. Geralmente eu gosto de trocar as cores para dar destaque naquilo que eu acredito que seja ideal. Nesse ponto aqui, vou mostrar novamente para os senhores o que eu estava fazendo. Eu peguei e coloquei o seguinte: processo legislativo, tá certo? Como que esse processo legislativo ele é feito? O processo legislativo ele é feito por iniciativa do presidente da República, ou melhor, do chefe do Poder Executivo, tá, senhores? Aqui eu botei como exemplo, porque eu estou estudando a nível federal. Ele envia o PPA, a LDO e a LOA. Para quem ele envia? Para o Congresso Nacional.
tá certo? E inicialmente eu só escrevi isso. Eu fui acrescentar essa informação e essas duas informações aqui bem depois, como vocês vão perceber. É por isso que eu não posso pensar que meu resumo é algo estático. E por isso também que eu não gosto de comprar resumos prontos. Por quê? Porque eu vou construindo conforme as ideias vão se encaixando na minha mente. Então, retornando para lá, você vai perceber que eu coloco o PR, envio a PPA, a LDO e a LOA para o Congresso Nacional. A parte do PPA, eu vou colocar Congresso Nacional e vou finalizar essa primeira parte. Então, a gente volta ao estudo, tá, senhores? Perceba que a gente está lendo tranquilamente, estamos ajustando. Muita gente diz que é perca de tempo isso. Na verdade, não é. O que acontece? Eu acabei de ler um ponto interessante, senhores. Eu acabei de ler algo que eu não tinha conhecimento naquele momento. Então, eu procurei verificar o que existe. Na verdade, vou até pausar aqui o vídeo. O que acontece? Ele citou esse artigo 165 e o artigo 84, salvo engano. E aí eu fui dar uma olhada o que estava escrito nesses artigos, que foi quando eu percebi que ele falava de competência privativa e eu acrescentei no nosso resumo que, na verdade, não se trata de competência privativa, mas sim uma competência exclusiva, tá certo, senhores? Então, conforme a gente vai estudando, é nesse momento que eu coloco para os senhores que é uma competência exclusiva. É muito legal isso. Por quê? Porque você percebe novamente que a gente está falando sobre situações bem específicas. Eu acabei de acrescentar isso aqui ao resumo que não estava anteriormente. Retornamos para a leitura. Lembrando, tá, senhores, que essas sessões de estudo, elas costumam ser bem rápidas. Vamos melhorar o resumo novamente. E agora ele mudou de assunto. Quando ele muda de assunto, eu costumo abrir uma nova página, tá, senhores? Eu costumo abrir uma nova página e escrevendo aqui, só confirmar rapidinho qual foi a parte que eu passei. Deixa eu ver aqui. Certo, eu vou abrir uma nova página, exatamente isso, abrir uma nova página. Aqui é interessante te mostrar uma coisa, senhores, para vocês verem como que a gente faz um estudo efetivo, tá? Se você olhar aqui, essa parte é quando eu cheguei no ponto que ele fala de PPA, Plano Plurianual. Ele fala lá que é um planejamento médio, de médio prazo, de 4 anos. Beleza, até aí tudo tranquilo. Ele é feito de forma regionalizada, estabelece diretrizes, objetivos e metas, que eu escrevi lá o DOM. E aqui apareceu que ele é executado para as despesas de capitais e outras delas decorrentes, além de programas de duração continuada. E aqui o aluno ele tem que ser um aluno racional. Quando eu bati o olho em despesas de capital, eu não lembrava o que era despesa de capital. Então eu peguei o notebook, pedi para a inteligência artificial fazer um resumo rápido de despesas de capital. Por quê? Porque eu sei que se caísse na prova agora, eu não teria condições efetivas de responder. Então, eu já marquei de vermelho para quando aparecer a teoria de despesas de capital, eu dar uma prioridade. Só que é claro que eu acabei já dando uma revisada rápida a priori. E também eu procurei lembrar, eu lembrava mais ou menos o que seriam programas de duração continuada. E aí eu verifiquei que é aqueles que não têm tempo definido e estão relacionados a despesas correntes. Então, você vai ver que daqui a pouco, conforme o nosso vídeo vai avançando, eu escrevo isso e verifico com a inteligência artificial. Comecei a escrever as primeiras partes, tudo tranquilo, tudo sob medida. E aparece a definição.
Quando aparece a definição, a gente vai pesquisar na internet. Eu costumo utilizar a inteligência artificial para ela me dar uma resposta curta e rápida sobre aquilo. E em seguida, eu volto a estudar. Perceba, senhores, que em nenhum momento eu fico tediado no estudo. Por quê? Porque eu estou me movimentando, estou escrevendo, estou lendo. Não fico somente na leitura. Se você ficar horas e horas somente na leitura, a probabilidade de você cansar vai ser altíssima. Então, é exatamente aquilo que eu te falei. E conforme eu for vendo um tema específico que eu acredite que possa cair na minha prova, a gente vai acrescentando e melhorando o nosso resumo. Agora eu escrevo o DOM, que são as diretrizes, objetivos e metas. Mudo de cor, ponho o donzinho lá com a carinha sorrindo, que os senhores viram ainda há pouco, vou mostrar novamente. E continuo lendo. Perceba que tem uma parte, esse vídeo está acelerado, mas eu paro para pensar um pouquinho. Por quê? Eu estou falando, será que se isso caísse agora na prova, eu teria condições de lembrar que é de forma regionalizada, que e nós temos as despesas de capital, outras despesas decorrentes, aí eu vou começar a analisar e vou perceber que eu não lembrava muito bem disso. Então, vamos novamente para o Google ou para a inteligência artificial. Aí fica no teu caso, estavam me mandando uma mensagem nessa hora, olhei. Não consigo, tá, senhores? Não consigo ficar totalmente sem olhar o celular, que às vezes o pessoal me manda uma mensagem importante do trabalho, independente do horário, então eu não consigo ficar 100% longe do celular. Mas mesmo assim, mantenho a minha concentração. Parte que eu estou aprendendo sobre despesas de capital, outras decorrentes dela e programas de duração continuada. Não ainda no PDF, porque ele vai ter um PDF só sobre isso, senhores. Ó, já marquei de vermelho, porque eu iria errar na prova se caísse agora. Muito interessante, senhores. Às vezes eu vou fazendo isso aí, como eu nunca tinha gravado, a gente acaba nem percebendo o que a gente está fazendo, tá? Então é muito interessante que os senhores tenham essa habilidade e possam melhorar a partir dessas dicas que eu estou te dando, como montar material, como estudar efetivamente e como que eu consegui várias aprovações sempre estudando dessa forma. Claro que a gente vai aperfeiçoando com o tempo. Nesse momento eu consegui entender de forma rápida e básica o que eu precisava e vou acrescentar no meu resumo, tá bom? Aqui, senhores, foi uma parte que acabou cortando do vídeo, por quê? Porque como eu deixei aberto lá na parte da inteligência artificial, o vídeo parou de gravar, tá? Mas só retornando aqui, o que eu fiz? Eu dei uma melhorada, coloquei que a LDO e a LOA, elas têm um período de 1 ano, as metas e prioridades, tá? A LDO, a LOA, ela é efetivamente a execução do orçamento. O PPA é o elo de ligação entre desculpa, a LDO é o elo de ligação entre o PPA e a LOA e finalizei meu estudo. Então perceba, às vezes o pessoal fala que não consegue ter um estudo efetivo com pouco tempo. Eu te mostrei aqui que em 30 minutos eu consegui estudar várias páginas do PDF, consegui ler, internalizar e finalizar, acredito que aproximadamente 10 questões com 100% de aproveitamento. Por quê? Porque eu estou raciocinando, eu estou procurando aprender efetivamente e não somente decorar. Se você gostou desse vídeo, meu amigo e minha amiga, não esqueça de deixar seu like para que a gente continue trazendo essa série de vídeos.